Olá, meus amados, é um prazer estar aqui com vocês para estudar um pouco mais da Palavra de Deus em mais um Lições para a Vida Cristã. A lição que estamos estudando nesse semestre é sobre as parábolas de Jesus. Se você ainda não assistiu, nós estamos numa série de lições sobre as parábolas. As primeiras lições vêm falando o porquê Jesus falava sobre parábolas, né, ou em parábolas. E nós começamos comentando um pouco sobre a parábola do semeador. A primeira lição foi quem é o semeador, a segunda lição foi quem é a semente, e na lição passada nós estudamos sobre a primeira parte da parábola, as sementes que caíram à beira do caminho. E nessa semana vamos ter o prazer de estar estudando um pouco sobre as sementes que caíram no pedregal. Antes de começar essa lição, eu vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje, o pastor Donizete. Olá, meus queridos, é um prazer estar aqui novamente, para juntos nós podermos estudar essa maravilhosa lição, dessa parábola maravilhosa que nos ensina muitas maravilhas do reino de Deus. E também a convidada de hoje é a nossa irmã Marenice. É um prazer estar participando dessa lição, Gosto muito de estar participando aqui e quero deixar saudações a todos os que estão ouvindo, que ouvem a nossa lição. Se você ainda não assistiu às nossas lições anteriores, está aqui no canal, E vai ser uma bênção para a vida de cada um. Vamos fazer uma oração para começar? Pai querido que estás nos céus, nós estamos mais uma vez aqui agradecidos ao Senhor pelas bênçãos que nos tem concedido até o presente momento. Perdoe os nossos pecados e aumenta a nossa fé, nossa confiança em Ti. Venha ser também com esta lição que vamos estudar agora, que o Senhor possa nos iluminar, nos dando sabedoria dos altos céus, e aos que vão ouvir também, que possa ter sabedoria e entendimento da Tua palavra. Amém. É o que te pedimos e te agradecemos no santo e doce nome de Jesus. Amém. Como havia comentado anteriormente, nós estamos falando sobre a parábola do semeador, e já estudamos sobre o semeador, sobre a semente, e as sementes que caíram no meio do caminho. E a lição dessa semana tem por título Pedregal. E o verso áureo da nossa lição diz assim: E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porém não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Mateus capítulo 13, versículos 5 e 6. O que é interessante a gente analisar por esse verso, que essa segunda parte que Jesus conta a parábola, ela cai no pedregal. E essa semente, ela germina e nasce. Interessante isso, Porque na beira do caminho, na lição anterior, ela não chega nem a nascer, porque lá diz que veio os passarinhos e comeram elas, Agora, nessa parte que nós vamos estar meditando hoje, essa semente, ela germina, ela nasce. Só que ela não consegue manter viva, porque ela nasceu onde? No meio das pedras, Então, ela não, a raiz dela não se aprofunda tanto para conseguir manter viva. É interessante que, como o nosso pastor comentou, na primeira parte nós vimos que os passarinhos veio e comeu. Não deu nem a oportunidade, nem o tempo da semente nascer, Exatamente. E nós vamos ver nessa, como foi dito aqui, logo no comecinho, já começando a lição, que essa semente nasceu. Então, o que Jesus quis dizer com a semente que não nasceu, nós vimos na lição passada. E o que Jesus quis dizer agora para nós com essa semente que nasceu, mas logo o sol veio e queimou, nós vamos ver agora, no começo da lição. Exatamente. É interessante notar isso, Porque essa daqui nasceu, mas vindo alguma coisa, O sol aqui ilustra, Mas vindo alguma coisa, destruiu ela, Aquela semente, depois que ela nasce, mesmo depois dela ter nascido, ela morreu. E continuando aqui, vem nos falando o significado, do que nós estamos aqui comentando. E aqui, no livro Parábola de Jesus, fala o significado disso. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, logo recebe com alegria. Ele aceita, você leva a mensagem, ele aceita essa mensagem, mas como não tem raiz em si mesmo, como não tem raiz profunda, vem alguma provação, alguma dificuldade, aí a pessoa já abandona. Então, esse é o significado dessa semente que cai no meio das pedras, ou no pedregal. Aqui diz que ela é de pouca duração, Ela não tem raiz profunda, então não tem como ela se manter muito tempo viva. Nós vemos na lição passada que a semente que caiu à beira do caminho
são aqueles que têm o coração duro e fica com o coração nas coisas do mundo, né? As coisas cotidianas do dia a dia, trabalho, coisas seculares do dia a dia, e essa semente nem entra no coração, de tão duro que tá. E agora nós vemos já um solo fértil, porque essa semente germina e começa a crescer, mas vindo qualquer coisa, né? Já queima, vindo o sol, que foi o exemplo que deu para nós, vindo o sol já queima, porque não tem raiz profunda. Exatamente. Essa que é a questão que Jesus quis mostrar nessa parábola. É que por mais que essa semente germine, não tem raiz profunda. E o que nós precisamos ter hoje é raiz profunda com Jesus, né? Na palavra de Deus. O que significa raiz profunda, né? A gente estudar por nós mesmos, né? Não confiar no que os outros dizem, mas nós estudar a palavra de Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos entender, mas estudar por nós mesmos. É interessante porque a semente, que nós estudamos nas lições passadas, é a palavra de Deus. Nós levamos a palavra de Deus, né? Como o irmão aqui comentou, que quando cai na beira do caminho, você leva a palavra, mas a pessoa não aceita, o coração está duro. E aqui também, que essa semente que ela nasce, é levado também a palavra de Deus, né? Só que a pessoa aceita com alegria. Mas na continuação aqui vem falando, né, que daí começa a surgir algumas dificuldades, alguns problemas. As pessoas começam a observar que ele vai ter que mudar de vida, né? Então ele fala, nossa, eu vou ter que parar de fazer isso, de usar isso, né? Mesma coisa no povo, na alimentação, eu tenho que parar de comer isso. Então começa a surgir alguns obstáculos. Não, isso não é para mim. E um problema muito sério que também ocorre quando a pessoa recebe a palavra de Deus, muitas vezes acontece problema onde? Na família. Aí vem as perseguições, vem as críticas, né? As pessoas começam a tirar sarro, zombar da pessoa porque está aceitando a palavra de Deus, está querendo mudar de vida. Então, essas pedras aqui representam isso, né? A semente, ela germina, ela nasce, mas devido a tudo isso que acontece com as pessoas, elas desanimam. Um exemplo que mostra para nós, que a lição vem falando para nós, de como nós devemos ser, é igual Mateus, né? Mateus, que quando a mensagem chegou para ele deixou ali de ser um cobrador de impostos, né, um publicano, e começou a seguir Jesus para mudar de vida. Então a lição mostra para nós que não importa apenas você aceitar a mensagem. Não importa igual Levi e Mateus, ele aceitou a mensagem. O que importa é ele deixou tudo o que ele fazia para seguir a Jesus. É isso que nós devemos fazer. Aceitar a mensagem com alegria, legal, é a primeira parte. Devemos aceitar a mensagem com alegria. Mas a segunda parte é o quê? Mudar de vida, né? O próprio Evangelho, a própria palavra de Deus, quando você aceita ela, você já começa a observar que Deus está pedindo uma mudança, né? Não que seja para o nosso mal, mas pelo contrário, que seja para o nosso bem. Então você vai examinando a palavra de Deus, você vai vendo isso, que requer uma mudança, né, na sua vida. Ou seja, se a pessoa aceitou a Jesus, ele vai procurar ver qual é a vontade de Jesus, né? Aqui fala que quando Jesus chamou Mateus, ele imediatamente o seguiu. Né? Então, e essa é a demonstração da pessoa que aceita Jesus, né? Ele obedece aquilo que ele já entendeu que Jesus pede de nós, ele já procura fazer imediatamente, como fala que Mateus fez, né? E a gente falando sobre como que a planta deve ser alimentada, ela só é alimentada pela união com Cristo. O interessante dessa parte da lição é que mostra para nós a sabedoria de Jesus, né? Eu sempre falo aqui nas lições, como Jesus era sábio, porque ele pegava as coisas do cotidiano, do dia a dia, e transformava em parábola, né? Sim. Então, assim, quem aí é agricultor ou quem lida com lavoura, né? Vocês sabem bem disso. Então, assim, vocês entendem bem na prática o que é essa semente que caiu no pedregal, né? Sim. Porque, como vem dizendo aqui, a semente que caiu no pedregal, a raiz dela vai ficar curta, não vai se aprofundar. Então, vem o sol e queima. Vocês já viram acontecer isso? Na prática, certeza, né? Na prática acontecer isso. E também essa questão que foi citada agora do alimento. Por a raiz dela ser curta, da planta ser curta, ela não consegue absorver alimento, nutriente e, consequentemente, vem a morrer. Vocês também já viram isso acontecer, né? Semente em terra pedregosa,
não vai muitas vezes para frente, porque Sim. não tem de onde puxar o alimento. É. E é isso que Jesus quis mostrar para nós, que sem o alimento, que é o que foi dito, a união, não tem como ir para frente. Exatamente. Nosso alimento também é a palavra de Deus, né? O que acontece com as pessoas que recebem a mensagem, como diz aqui, né, que ela cai no meio das pedras? As pessoas confiam em si mesmas, quer fazer as coisas por elas mesmas e acaba não conseguindo. Porque se nós não entregar nossa vida a Cristo e depender inteiramente dele para receber força, nós não vamos conseguir. Então a gente pode até aceitar a palavra de Deus, aceitar a mensagem, mas com o tempo o que vai acontecer? Vai acabar desanimando. Por quê? Como você mencionou, as raízes não estão profundas, né? Não está atingindo, né, a profundidade necessária para que ela possa ser sustentada com vida. Então é importante essa união com Cristo, né? Tá ligado diretamente com Cristo, porque se não tiver, uma hora ou outra ele vai acabar caindo. Vai ceder, né? Vem, como costuma o ditado dizer, vem algum vento e leva embora, né? Algum vento de doutrina e leva embora. Mas o que a lição mostra para nós também, uma parte interessante que eu achei dessa lição, que mostra para nós, é que a única forma de nós entendermos ou de nós criar raízes dentro de nós é através da primeira lei, da lei principal que existe no céu, a lei de Deus, que é a lei do amor. Se não for por amor, não tem como fincar a raiz no nosso coração. Exatamente. Não tem como fazer forçado ou por medo. A lição vem dizendo para nós, né? Muitas vezes nós aceitamos o evangelho por medo de alguma coisa, né? Sim. Por medo de se perder ou por medo de algum mal, né? De algo mal, de demônios ou alguma coisa. Ou de sofrimento. Sofrimento, qualquer medo, nós aceitamos o evangelho. E diz que se não for por amor, vai ser dessa forma. A raiz não vai ser profunda e vai queimar. Então tem que ser por amor para a raiz fincar, né? Exatamente. Algumas pessoas até falam assim, se você não fazer isso, você vai ser queimado. Uhum. Então, às vezes, algumas dessas pessoas aceitam o evangelho por causa do medo de não ser queimado. Uhum. Mas se ele não tiver amor, o amor de Deus no coração, isso não vai importar. Não vai ter importância na vida dele, se for só pelo medo. A pessoa tem que fazer isso porque ele ama a Deus. É por amor a Deus. Hoje existem muitos pregadores, né, que tentam iludir as almas, né? O que eles pregam? Pregam prosperidade, pregam paz, né? Você vem para a igreja, você vai prosperar financeiramente, você vai ter paz, você não vai ter mais problema, quer dizer, as pessoas aceitam, mas depois começa a ver que não é aquilo que foi prometido. Uhum. Porque a nossa vida aqui nesse mundo, né, mesmo Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflição. 3 aflições. Então nós vamos ter muitos problemas, porque quando você aceita Cristo, o inimigo vai fazer de tudo para poder derrubar você. Sim. Então vem a dificuldade, vem as provas. Então se nós não tivermos com a nossa raiz profunda mesmo, né, segura em Cristo, nós vamos acabar desanimando. Então há uma necessidade, né, da gente se apegar muito com Cristo. Temos problemas, passamos por dificuldades, mas nós temos que pensar no que nós vamos ganhar no futuro. Entendeu? É isso que nós temos que ter isso na nossa mente, né? Nós vamos passar por provas, dificuldades, mas e o futuro? O que reserva para nós? A recompensa que Deus promete para nós. O legal é que essa lição mostra para nós o caminho, né? Para nós nos tornar um bom solo, para nós não sermos o pedregal, né? A lição passada mostrou como que é a beira do caminho, a semente à beira do caminho, com o coração endurecido, mostrou o caminho para não ser dessa forma. Essa lição mostra o que é essa semente do pedregal, né? Mostra que é aquele que aceita a palavra e logo, com qualquer sol quente ou falta de vitamina, falta de alimento, já desiste. E mostra também qual que é o escape, né? Para nós fincarmos raiz no coração. É o amor de Deus e quebrantar o eu. A lição vem falando para nós também que o quebrantamento do eu é um dos principais pontos. Porque fala para nós, eu não lembro qual pergunta, mas diz para nós essa lição que nós não devemos confiar nas nossas obras. Exatamente. Porque as nossas obras não servem de nada. Nós devemos confiar inteiramente em Cristo. Uma das coisas que não é raiz profunda é quando a pessoa confia em si mesma, né? As nossas próprias obras não nos salvam, não nos pode salvar, e a pessoa pode até andar um tempo confiando em si mesma, mas não tem raiz duradoura, né? Porque se a pessoa não tiver Cristo em si, não adianta. O nosso ego ou nós mesmos, nós podemos andar até um tempo,
mas depois a gente desanima. Não consegue vencer sem Cristo. Se nós confiar na nossa própria força, vai cair. Vai Pode cair. ter certeza que vai cair. Né? Exatamente. E um ponto importante da experiência de Jesus é com Nicodemos. Né? Então, há necessidade do quê? Quando você aceita Cristo? Nascer de novo. Então, é isso que a palavra de Deus, que o Evangelho requer de cada um de nós. Você aceita Cristo, como nós já mencionamos no início. Precisa haver uma mudança de vida, né? Um comportamento totalmente diferente daquilo que você até então viveu. Por quê? Porque você vai aceitar Cristo, você vai examinar a palavra de Deus e você vai ver que Cristo, ele pede para nós, não como uma obrigação, mas por amor, né? Uma mudança que é para o nosso próprio bem. Então, Jesus disse para Nicodemos o quê? Você precisa nascer de novo. Assim também, essa pessoa, ou somos nós mesmos, né, que recebe o Evangelho. Há uma necessidade de um novo nascimento, de uma nova vida, uma mudança de vida. Aqui não só falando de pessoa que não tem conhecimento, porque Nicodemos tinha conhecimento. Tinha conhecimento. Né? Nicodemos tinha conhecimento e Jesus falou para ele que ele precisava nascer de novo. Às vezes nós achamos que temos conhecimento, mas ainda não caímos sobre a rocha que é Cristo. Né? Como Nicodemos, Jesus falou para ele que ele precisava ainda nascer de novo. Era uma pessoa, era um mestre, né? Instruído nas coisas de Deus, mas ainda não tinha nascido de Cristo. Interessante é como Jesus ele lidava com essas questões, né? Ele ilustrou bem nessa parábola os tipos de solo que os pregadores iam ter que encontrar, né? Iam ter que trabalhar. Mas não só os pregadores iam ter que trabalhar, mas ilustra também para nós não ser esse tipo de solo. Exatamente. Né? Nicodemos era considerado um mestre, mas Jesus falou o que para ele ainda? O interessante que mostra ali é que Nicodemos, quando ele escutou Jesus, ele escutou como? Com alegria. Na primeira vez que ele ouviu Jesus, ele ouviu com alegria. Tanto é que depois ele foi atrás de Jesus para ter essa entrevista com Jesus, né? Exatamente. E aí ele foi, conversou com Jesus ali e se decepcionou um pouco, né? Ele esperava algo diferente de Jesus. Então ali o coração dele se fechou, né? Ficou um pouco fechado. Mas o tempo passou, o Espírito Santo trabalhou e cabia a ele a decisão. Se ele ia ser a semente que ia cair à beira do caminho, se ele ia ser a semente que caiu no pedregal, ou se ele ia ser o solo fértil. E ele decidiu ser o solo fértil depois, né? Então depois... mostra para nós que por mais que você tenha o coração fechado, ou seja de pedregal, ou seja à beira do caminho, você pode mudar o seu coração para um solo fértil com a ajuda do Espírito Santo. Sim, porque Nicodemos mudou depois. Né? Mudou depois. Ele entendeu aquilo que Jesus disse ali do novo nascimento e realmente ele recebeu aquele novo nascimento. Como foi mencionado aqui, né, o que às vezes, ou que muitas vezes impede o crescimento cristão de você continuar firme, é o próprio eu. Né? Você querer fazer as coisas, eu faço isso, eu vou fazer aquilo, eu aceito isso, eu rejeito aquilo. Não vai examinar dentro da palavra de Deus para ver o que a palavra de Deus está dizendo com respeito às verdades para o tempo que nós estamos vivendo hoje. É uma coisa muito importante também que Deus pede de nós, diz que é a verdadeira santidade e a verdadeira integridade. Nós sermos íntegros de coração. Isso é muito importante. Né? Nós termos o amor de Deus, na verdade, em nosso coração. Se o amor de Deus nascer em nosso coração, automaticamente nós vamos ter isso, né? Santidade e honestidade. É muito importante. Exatamente. Quando nós aceitamos a Jesus, nós vamos ter um desejo no nosso coração de viver com Ele. Nós vamos gostar de viver com Ele. Né? Fazer o que Jesus fazia, exatamente. Né? Então, Jesus amava as pessoas, queria o bem das pessoas, né? Estava fazendo bem para elas e diz que vai ser o nosso prazer também, igual a Cristo, fazer o mesmo que Ele fazia. É dessa maneira que a raiz da planta ela vai se aprofundando. É dessa maneira, mas nós temos que deixar quem fazer isso em nós? É Cristo, porque se nós não deixar, vai ser como a semente que caiu no meio das pedras. Ela vai nascer, ela vai germinar, vai nascer, mas com o tempo, por ela estar com a raiz na superfície ali, né? Ela vai acabar morrendo. Uma coisa muito interessante que eu achei que o amor é o princípio básico do céu. A lei principal, primeira, que rege o céu, é o amor. O céu é o amor. Então, se nós estivermos ligados a Cristo, automaticamente esse amor também vai nascer em nós. Estamos chegando aqui ao final de mais uma lição, né?
Se alguém tiver alguma consideração final dessa lição, algum pensamento, reflexão para deixar para nós. Eu quero deixar, assim, eu achei muito interessante essa lição, porque é o princípio do amor, e é o princípio que rege o céu. Então, esse também deve ser o princípio que rege nosso coração, a cada um de nós também, para que nós possamos ter o quê? Raiz profunda. E é interessante porque tanto na lição, na primeira parte que caiu na beira do caminho, os resultados não foram bons, né? A pessoa ouviu a mensagem e rejeitou. Nessa agora parte aqui, também não foi muito bom o resultado, porque Teve um começo bom. exatamente, a pessoa ela aceitou, né, de imediato, mas depois com o tempo, por não ter raiz profunda, quando vem as dificuldades, né, como nós já mencionamos, os problemas, ele acaba desanimando, né? E as outras lições vai continuar ainda falando da semente aonde caiu. Isso. Então que a gente possa fazer uma reflexão na nossa vida, onde será que caiu a semente que foi semeada em nosso coração? Como que está meu coração? Que tipo de solo está meu coração? Exatamente, né? Porque o preparo do solo é o mais importante para isso, né? Então que a gente possa tirar muita experiência nessas lições, que são lições maravilhosas, e a gente sabe que a semente é a palavra de Deus. Nós possamos nos humilhar e aceitar as verdades que Deus revela a cada um de nós na sua palavra. Amém. Eu queria deixar a última reflexão também, o meu pensamento, né? Nessa lição tem uma parte que eu achei muito importante, que eu não comentei, vou comentar agora, que diz para nós que Jesus deixou tudo no céu por nós. E o que nós estamos deixando por ele. Essa é a reflexão que eu queria fazer aqui e com os irmãos que estão assistindo. Obrigado a todos que assistiram a nossa lição até aqui. Peço para vocês que, se vocês não assistiram às anteriores, assista para ficar inteirado e por dentro do assunto, né? E também assista as próximas lições que vão sair, né? Eu conto com a presença e a participação de vocês. Também conto com a participação de vocês nos comentários. Se puder comentar, curtir, ajuda bastante o nosso trabalho. E se vocês quiserem ajudar de alguma forma o nosso trabalho, que está começando, o nosso editor vai deixar aqui o link aqui embaixo, né, e também no vídeo, onde vocês vão poder estar ajudando financeiramente, porque nós precisamos de ajuda. Como é começo de trabalho, um trabalho que está começando, nós precisamos dessa ajuda e contamos com a colaboração de cada um. Obrigado aos participantes, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo também, e até o próximo Lições para a Vida Cristã. E Amém. qualquer valor de quantia será muito bem-vindo, né? Se a pessoa quiser colaborar, qualquer valor será muito bem recebido. Amém.